Mais uma vez, as palavras da Sandra foram muito importantes sobre como nós entendemos essa situação da juventude, das festividades carnavalescas, e que nós possamos colocar a nossa mente em ação, onde possamos buscar a espiritualidade para nos auxiliar nesses dias festivos, que as nossas mentes sejam bem paradas pela espiritualidade. Então, levamos o nosso pensamento ao nosso mestre maior, pedindo que nos ampare, que nos proteja, que essa energia salutar que neste momento paira sobre esse ambiente, que alcance também os nossos lares, os nossos familiares, aos quais não puderam estar aqui conosco, que também possa estar recebendo essa energia, recebendo essa luz, essa paz, que a espiritualidade nos proporciona. Agradecendo, dizendo: Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor esperança, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao órfão ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo e a nós. Bondade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Que Deus abençoe e proteja todos nós agora e sempre. E assim seja. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Somos privilegiados por participar desse momento da grande em que o nosso orbe passará de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sabemos que as catástrofes que têm acontecido ultimamente, a espiritualidade nos ensina que elas são necessárias para que o nosso plano físico possa adequar a essa nova realidade. Os tsunamis, os vulcões,
os maremotos e todas essas catástrofes que nós achamos que às vezes são coisas tão difíceis para nós suportarmos, mas são bênçãos. São adequações para que esse nosso plano físico se adeque à realidade. Mas o que falta a nós agora, a humanidade, é nós, enquanto seres humanos, nos adequar. É nos evoluir espiritualmente, moralmente. Porque o planeta já está adequado. Mas nós, seres humanos, precisamos dessa adequação. E nós sabemos, o próprio Evangelho nos informa que a lei natural, a lei do progresso, ela é inexorável. Todos nós estamos submetidos a ela. Se não conseguirmos evoluir, amor, com certeza nós vamos evoluir pela dor. E se nós conseguirmos essa transformação mais rápido, nós vamos ter a oportunidade de permanecer nesse planeta abençoado. Como Jesus afirmou no Sermão do Monte: os mansos possuirão a terra. E esse é um momento que a espiritualidade nos conclama para que essa nossa mudança possa acontecer através da nossa conexão com o alto, com a espiritualidade maior, com Jesus. Então, estamos envolvidos todos nesse importante projeto de espiritualidade, que é a realização da oração dos lares, através do culto do Evangelho no lar. Sabemos que os nossos lares, morada das nossas almas, é o lugar onde nós nos reunimos, espíritos, às vezes amigos, às vezes inimigos e às vezes indiferentes, mas para conquistar o amor. Então, para nós pensarmos um pouquinho nesse culto do Evangelho no lar, como nós vamos trabalhá-lo, nós vamos pensar em nós, enquanto família. O que é a família? A família, ela é uma instituição divina. Por que divina? As nossas famílias não aconteceram e não acontecem ao acaso. Elas foram planejadas, organizadas no mundo espiritual. Nós, analisando a nossa condição, daquilo que nós precisamos conquistar, dos valores que nós precisamos adquirir. Aqui. Então, pensando nesses valores, é que nós nos reunimos. Espíritos, planejamos e reencarnamos. Essa instituição divina, ela tem o propósito maior do amparo mútuo, o amparo de uns aos outros. Por isso que as famílias precisam estar atentas uns às outras pessoas para serem capazes de auxiliá-las nas suas dificuldades para o seu crescimento. A família é um núcleo de aprendizagem. Não existe um lugar onde nós temos mais condições de aprender do que na família.
E essa aprendizagem tem o objetivo maior de nos edificar, de nos melhorar como seres humanos. Pensando nisso, vamos lembrar que o nosso lar, na maioria das vezes, nós pensamos nele apenas como morada de corpos. Mas, na verdade, é a residência das almas, porque nós somos espíritos. Quando encarnados, nós chamamos de almas, mas nós somos espíritos. Então, nós, analisando a nossa condição, a nossa necessidade de constituir um núcleo que nos possibilite a evolução, então nós nos reunimos no mesmo lugar, sobre o mesmo teto. E é nesse lugar, nesse lar, que as famílias se reencontram, a maioria das vezes. Não é a primeira vez, são outros encontros. Como pais, filhos, irmãos. E esse encontro tem o objetivo maior de aprender novamente. Nós temos uma nova oportunidade de crescer moralmente e espiritualmente, com o objetivo de desenvolver em nós a fraternidade, a solidariedade e todos os sentimentos derivados do amor. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Essa é a questão 110 do Consolador, de Emmanuel. Então, Emmanuel nos chama a atenção. A nossa melhor escola, o nosso melhor núcleo de aprendizagem é o lar. Porque no lar nós vamos aprender sobre o sentimento e formar o caráter. Muitos, às vezes, acreditam que a escola é responsável pela formação. A escola é responsável pela formação intelectual. Na escola se desenvolve o intelecto, mas é no lar que se desenvolve o sentimento. É no lar que forma o caráter. A função educadora da família é extremamente delicada e importante. A reencarnação é essa oportunidade que nós temos de nos educarmos e de educar aqueles que estão conosco. E é nesse processo que nós vamos ascender espiritualmente, através do nosso conhecimento intelectual, moral e espiritual. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Constitui uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem falir nesse desempenho. Porque quando os pais não conseguem essa relação de crescimento espiritual juntamente com os filhos e os promove a seres melhores, eles vão se sentir realmente culpados. Santo Agostinho, numa mensagem do Evangelho, ele diz que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: o que você fez do filho que eu te confiei? Porque nossos filhos não são nossos filhos.
Eles são filhos de Deus. E estão sob a nossa tutela para serem amados e educados. E a educação, segundo os grandes educadores, a melhor forma que ela acontece é através do exemplo e do diálogo. E a espiritualidade superior nos informa que o instrumento mais importante para desenvolver essas qualidades, para auxiliar nessa educação, é a oração. Então, a oração, ela tem um poder muito grande de harmonização das criaturas. E a oração, quando ela é realizada em nossos lares, quando ela é feita no nosso templo doméstico, ela tem tantos valores, tantas finalidades, alcança tanto, que nós precisamos de analisar com muito cuidado para nós conseguirmos alcançar esses valores. Quando nós oramos em nossos lares, através dessa orientação do culto do Evangelho no lar, nós vamos compreender os ensinos de Jesus. Porque nós vamos ver que o culto ele é orientado para que possamos estudar a mensagem do Cristo. E se nós estudamos essa mensagem, se nós compreendemos essa mensagem, ela começa a fazer parte de nós mesmos e ajuda no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Cria o hábito de reunir em família, que hoje, infelizmente, é um hábito que não está existindo. Ou, às vezes, a reunião, ela é uma reunião tão fria, que às vezes estão todos reunidos na mesma sala, mas cada um no seu WhatsApp, cada um no seu Facebook ou outra coisa qualquer que lhe chama a atenção ou na televisão, estão reunidos em corpos, mas não em almas. E quando nós reunimos para fazer a oração, além de estarmos próximos uns dos outros, nós vamos ter a oportunidade de olhar um para o outro, de olhar no olho um do outro, de sentir o que o outro está sentindo e o que ele quer de nós. Vai estabelecer uma certa paz, um certo equilíbrio naqueles que ali estão. Também estabelece um momento de paz. Porque quando nós vamos orar, nós nos reunimos ali em torno da mesa, o nosso objetivo é estar em contato com o Pai, e esse contato, essa energia, essa paz, envolve a todos. E faz com que esse momento não seja apenas aquele momento, mas que ele perdure. Não só por aquele dia, mas por vários outros dias. Ainda é muito importante que a oração, ela higieniza os nossos lares. Às vezes nós pensamos, mas meu lar está sempre limpo, né? Muito bem cuidado, muito bem tirado todas as poeiras, mas às vezes ele está tão impregnado de energias negativas, está impregnados de fluidos deletérios que vêm através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos inimigos.
às vezes que nós nem sabemos que são nossos inimigos, mas que estão ali tentando fazer com que a nossa vida não seja completa, não seja boa, não sejamos felizes. E com o estudo do Evangelho, nós vamos ver que esses fluidos ruins, essas energias negativas, elas vão serem dispersadas. E assim eleva o padrão vibratório de todos que ali estão. E quando eleva esse padrão vibratório, possibilita aos espíritos bons superiores, os nossos anjos de guarda, a nossa família espiritual, estar mais em contato conosco, transmitindo a nós mais essa sensação de bem-estar. E facilita o amparo dentro do lar e fora dele também. Possibilita fazer com que aquelas pequenas desavenças, aqueles probleminhas que às vezes são tão superficiais, mas que aí a gente acha que está tão difícil de serem superados, que todos eles começam a desaparecer. Porque aí nós vamos ter o Evangelho conhecido, vamos compreender e vamos sentir. E assim nós vamos nos transformar. Segundo o livro Luz no Lar, Chico, que escreveu, diz que o culto do Evangelho no lar é uma necessidade para todos aqueles que querem ter uma vida mais saudável, para aqueles que querem estar mais harmonizados consigo mesmo e com a sua família. E ele diz ainda que quando os ensinamentos do Cristo vibrem entre as quatro paredes do templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, às vezes, quando nós estamos ali envolvidos nessa mensagem do Cristo, algumas coisas que são simples, do bem, elas se evoluam, nós ficamos mais envolvidos, mais felizes uns com os outros. E aquelas coisas pequenas que nos magoam, elas começam a desaparecer. Então nós vamos construir em nós, na nossa família, uma família melhor, mais tranquila. Bezerra de Menezes, que fez uma mensagem em dezembro desse ano, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, pede para que nós possamos realizar em nossos lares o culto do Evangelho. E ele diz assim: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Se nós desejamos estar vivendo numa sociedade harmonizada, numa sociedade com menos vícios, com menos violência, então vamos começar no nosso lar, fazendo ou realizando o Evangelho. Porque o Evangelho no lar é luz, que quando ele chega, as trevas desaparecem. Ele traz tantos benefícios que atrai para os nossos lares os espíritos superiores. Ele, através dessa vibração, dessa oração, os espíritos bons vêm participar das nossas ações. Forma uma defesa magnética em torno de nós. Quando nós, no dia do nosso culto, os espíritos inferiores, nossos perseguidores, que quiserem entrar em nosso lar, eles não terão a permissão. Porque os bons espíritos vão estar em volta do nosso lar, até um quarteirão,
no prédio, às vezes um prédio todo, estão ali protegendo, formando essa barreira magnética. E vai impregnar o nosso lar de fluidos, de energias positivas. Vai acontecer uma verdadeira segurança espiritual. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele foi psicografado pelo Chico, ele conta de um culto do Evangelho no lar, da visão espiritual. É muito bonito, vale a pena. São 3 capítulos seguidos que fala sobre a importância dessa oração. Ele mostra que no dia do culto do Evangelho no lar da dona Isabel, uma senhora que ficou viúva, e ela fazia esse culto no lar desde que o seu Isidório, o esposo dela, era vivo. E ela continuou fazendo. E aí eles contam do dia do culto. Então os espíritos superiores já vieram antes, bem antes do horário marcado para o culto, para que eles fizessem essa defesa magnética, não permitindo que nenhum espírito inferior tivesse acesso à residência. E daí, ele conta, que ela pede, ela é uma costureira, passando por muitas dificuldades, ela pede para as filhas preparar a mesa, colocar água para ser fluidificada, para ela, terminado ali o seu trabalho, no horário certo, ela ir para iniciar o culto. E aí mostra os espíritos superiores, os espíritos amigos, chegando para auxiliá-la. E aí mostra quando ela abre, naquele dia, aleatoriamente, a Bíblia, e ela vê um texto. E aquele texto é tão importante porque as 2 filhas dela eram já espíritos mais evoluídos, como ela. Mas o filho não. Então ele estava muito revoltado por estar passando por dificuldades. E ele dizia, se Deus é tão bom, se Jesus é tão bom, por que nós estamos passando por tanta dificuldade? E quando ela abre o texto bíblico, um espírito vem e coloca a mão sobre a cabeça dela para que ela pudesse utilizar aquele texto para amenizar a situação que ele estava, para mostrar a bondade de Deus, para mostrar que às vezes nós temos necessidade de passar por dificuldades. Às vezes foram aquelas que nós escolhemos no nosso planejamento espiritual. Então nós precisamos dela. E então ela consegue, com palavras simples, fazer uma exposição muito bonita do texto para harmonizar, para dar força para a família. E aí eles vão mostrando o quanto é importante aquele momento. E que depois que encerra o culto, a harmonia estabelece na casa. Então, depois que faz, eles tomam a água fluidificada e é como se fosse, e é, um remédio que ajuda a minorar os sofrimentos. Então, é muito importante. E aí, ele conclui lá o culto do Evangelho dizendo assim, nesse livro, o culto familiar do Evangelho não é somente um curso de iluminação interior. Não é só para nós nos melhorarmos interiormente, não, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. Então, ele está orando, está em volta, ele tem ali aquela couraça de luz, de bem.
O lar que cultiva a prece transforma-se numa fortaleza. Está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, que foi psicografado pelo Divaldo, ela é a mentora do Divaldo, diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. E aí nós pensamos, nós estamos buscando o conhecimento para fazer a realização do culto do evangelho em nosso lar. Mas esse culto não é nenhuma inovação. Não é inovação porque ele foi instituído pelo próprio Jesus. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, espírito, ele conta que já era noite e Jesus estava temporariamente instalado na casa de Pedro. E ele, percebendo que a conversação tornara-se menos edificante, ele pegou os escritos sagrados, naquela época o Antigo Testamento, né? E, para dar novo rumo à conversação, ele começou a dirigir a Pedro. É interessante nós lembrarmos que Jesus, ele sempre nos ensinava através de alegorias, de parábolas, e utilizando sempre circunstâncias que eram vividas naquela época. Então Jesus dirige a Pedro e pergunta: Pedro, o que faz o pescador quando ele vai para o mercado com os frutos da pesca do dia? E Pedro, sem entender muito, fala: bom, nós escolhemos os melhores, porque ninguém compra os resíduos da pesca. E aí Jesus para um pouco e questiona novamente: e que faz o olheiro para fazer a peça que ele pretende? Aí ele disse: olha, ele tem que amassar o barro. Tem que amassar bem o barro, porque senão ele não consegue dar a forma que ele precisa. Aí Jesus sorriu, esperou um pouco e disse: e o marceneiro? O que faz o marceneiro para construir a peça que ele pretende? Ele falou: olha, ele tem que lavrar bem a madeira. Para isso, ele usa o serrote, ele usa o enxó, ele usa o martelo, usa o formão, porque senão ele não consegue dar forma nessa peça bruta. E aí Jesus, olhando para Pedro com um olhar muito humilde e significante, disse a ele: o berço doméstico, o nosso lar, é a primeira escola. É também o primeiro templo da alma. E a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então Jesus estava querendo chegar a esse ensinamento importante. O nosso lar é a primeira escola, realmente. É onde, no nosso lar, que nós aprendemos a comer, que nós aprendemos a andar, que nós aprendemos a conviver, que nós aprendemos a ser honesto. É nessa escola que nós trabalhamos os nossos sentimentos. E quando ele diz que é o primeiro templo,
Porque é no nosso lar que nós temos que aprender a entrar em contato com o Pai. É no nosso lar que nós precisamos nos reunir em oração. Porque, através desses ensinamentos que o lar pode proporcionar, formam-se os seres humanos. E são esses seres humanos que vão conviver lá fora na sociedade. E a nossa sociedade será melhor ou não a partir daqueles que saíram do lar e estão convivendo nessa sociedade. E aí ele diz que da mesma forma que o negociante seleciona a mercadoria, da mesma forma que o marceneiro precisa trabalhar a matéria bruta, nós também precisamos trabalhar a edificação do lar. Porque se nesse lar, ou se no lar, nós não conseguimos trabalhar os seres humanos, como que nós vamos querer uma sociedade melhor? Então Jesus disse: a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se nós não conseguirmos amar os nossos irmãos que estão na nossa convivência diária, como nós queremos que as nações se amem, se nós não conseguimos ter paz entre as quatro paredes do nosso lar, como nós queremos a harmonia das nações? Se nós não amamos aquele que está do nosso lado, como é que nós vamos amar a Deus que nos parece distante? E aí, ele olha para aquela sala modesta e dirige a Pedro, dizendo: vamos instalar aqui uma claridade nova para aqueles que nos procuram a assistência fraterna. Porque na mesa da tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instalar em redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? E aí ele diz: o Pai, ele nos dá o trigo através do solo e envia-nos a luz através do céu. Porque a luz é a expansão dos raios que a constitui. E a fartura começa no grão. Foi por isso que o evangelho não começou nas grandes multidões. Ele começou no singelo domicílio dos pastores e dos animais. E Pedro não entendeu o que Jesus queria dizer. Como muitas vezes nós também não entendemos, né? E aí ele ficou perplexo. Mas Jesus tinha chamado a ele a acender uma luz nova. E aí, sem entender, ele volta para Jesus e fala: Senhor, faça a sua vontade. E aí, Jesus convida os familiares de Pedro, que ali estavam, para uma palestra edificante, para uma meditação elevada. E assim, Jesus abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, o primeiro culto cristão no lar foi realizado por Jesus na casa de Pedro. Então, vamos pensar
nesse culto, algumas recomendações para nós realizarmos esse culto em nosso lar. Porque quando nós pensamos que foi o próprio Jesus que realizou, a espiritualidade superior agora está nos conclamando a fazer isso, e nós só temos benefícios. Então vamos pensar realmente quão importante vai ser para nós, para a nossa sociedade, para o nosso planeta, essa oração. Então, para nós realizarmos o culto do Evangelho no nosso lar, nós devemos escolher um dia e uma hora. Esse dia e essa hora vai ser aquele que a maioria dos componentes do lar possam estar presentes. De preferência todos. Os filhos, o esposo, a esposa, né? Mesmo as crianças bem pequenininhas, não tem problema. Então, um horário que todos podem estar. Mas se não tiver esse horário, então vamos ver o horário que a maioria vai poder estar presente. Mas se alguém está querendo muito realizar o culto no lar, mas ninguém quis, não tem problema. Essa pessoa realiza sozinha. Os benefícios não vai ser só para ela, vai ser para toda a família. Agora, é importante demais a questão da assiduidade e da pontualidade. Por quê? Porque os espíritos superiores vêm para participar. Então, eles têm muitos compromissos e eles são disciplinados. Eles têm hora para fazer tudo. Então, nós precisamos desse horário. Então, cumprir, né? Para nós realizarmos o culto, nós devemos, como Jesus disse para Pedro, a mesa que serve a comida material deve servir a comida espiritual. Então, vamos preparar essa mesa, como nós preparamos a mesa para a nossa refeição. Vamos colocar um forrinho lá e vamos colocar água para ser magnetizada, para ser fluidificada. Essa água, ela se transforma através da, vamos dizer assim, da assistência dos espíritos superiores. Eles magnetizam essa água, eles colocam o remédio naquela água que nós precisamos. Terminado o culto, nós devemos distribuir a água para todos que ali estão. Sobrando a água, nós podemos guardar para tomá-la depois, em outros momentos. A duração do culto deve ser mais ou menos 30 minutos, de 15 a 30 minutos. Então, olha, uma vez por semana, será que nós não podemos dedicar a nós mesmos, à espiritualidade, ao nosso planeta, essa condição benéfica de nos melhorar através da oração? Então, sugestão de roteiro para o Evangelho no Lar. É aquele papelzinho também que vocês ou receberam ou vão receber, que está ali essa sugestão, que eu gostaria de olhar rapidamente com vocês. Início da reunião. Então, nós marcamos o dia, a hora, e naquele horário certo, então nós vamos nos reunir para realizar o culto. Sentados todos à mesa, nós vamos começar com uma prece. Essa prece pode ser uma oração espontânea, pode ser uma criança que vai fazer, pode ser apenas o Pai Nosso, que é a oração mais linda e completa que existe. Eu disse apenas porque todos, né, sabemos fazer o Pai Nosso. Então pode ser o Pai Nosso, qualquer oração. Depois da oração, nós devemos fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho, sei que a maioria conhece, ou todos conhecem, mas ele começa numa introdução, que é um tratado filosófico. Fala de Platão, de Sócrates, como os precursores do Espiritismo. É uma parte mais difícil de compreender.
Então, a sugestão é para a gente começar o culto, começar o nosso trabalho lendo o Evangelho a partir da introdução. Aliás, a partir do primeiro capítulo. Nós vamos deixar a introdução e começa no primeiro capítulo. Porque aí é muito fácil e simples de entender. Porque lá estão todas as mensagens de Jesus. Mas se alguém está aqui e não é espírita, não tem problema. Nós podemos realizar o culto do Evangelho no lar do mesmo jeito. Jesus não era espírita. Jesus não era católico, Jesus não era muçulmano, Jesus não tinha uma religião. Jesus era amor. Então, se nós queremos realizar o culto do Evangelho em nosso lar e nós não somos espírita, vamos usar a Bíblia, o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento está ali a vida de Jesus. Então, nós vamos trabalhar com o Novo Testamento. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Novo Testamento, explicado pelos Espíritos. Então, seria a mesma coisa. Então, nós vamos fazer essa leitura do Evangelho. E, assim que a gente fizer essa leitura, conversa com todos para ver se conseguiram entender a mensagem. Porque é muito importante que as pessoas entendam. É importante que cada um fale daquilo que ele entendeu na leitura. Porque é assim que a gente vai conseguir aprender mais. Agora, jamais usem a leitura para chamar a atenção de alguém. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, olha, o fulano ali está tão complicado, e eu vou ler e vou explicar isso aí, chamando a atenção dele. Não é momento, não é hora. O culto do Evangelho no lar é hora de harmonização. É hora de estar ligado a Deus, ao amor. Vai ter muitos momentos para a gente conversar e chamar a atenção daquele que precisa ser chamado. E outra coisa é que a gente nunca deve fazer no culto do Evangelho no lar. Transformar o culto numa reunião mediúnica. Jamais. Nós não podemos evocar espíritos, nós não podemos permitir que os espíritos se manifestem ali. Não. Esse trabalho é um trabalho que deve ser realizado nas casas espíritas. Nós vamos estar ali cultuando, cultivando, aprendendo o Evangelho de Jesus. E fazer sempre o comentário do texto lido. E depois desse comentário, vamos fazer uma vibração. O que é vibração? Vibração é nós utilizarmos da nossa energia, da nossa força do bem, para dirigir esses pensamentos positivos para outras pessoas que estão necessitando. Nós podemos vibrar em função daqueles que estão sofrendo, da nossa família, quando alguém está passando por dificuldade. Então, nós vamos, nessa vibração, nós vamos dirigir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa força, em benefício daquele que nós achamos que está precisando, sem nenhuma evocação de espírito. E, por fim, fazemos o encerramento. O encerramento também deve ser com uma prece. Essa prece pode ser a mais simples, pode ser uma prece espontânea, pode pegar uma prece que alguém achou bonita e quer levar para a reunião, para ler, para ser lida, pode ser o Pai Nosso. E concluído, então é hora de distribuir a água fluidificada. Joana de Ângeles ainda diz que naquele dia que nós fizermos o culto, vamos tentar sair
para a rua, fazer outra coisa, se nós fizermos culto à noite, só se houver muita necessidade. Porque nós vamos lembrar e vamos ter a confiança de que Jesus vai estar ali pernotando conosco. Jesus vai estar ali, através dos nossos amigos espirituais, harmonizando o nosso ambiente, direcionando os nossos pensamentos. Quando nós dormirmos, nós vamos ter ali a orientação dos espíritos superiores para as nossas dificuldades, para aquilo que nós estamos buscando através das nossas orações. Eu tenho uma mensagem ali, mas o tempo já foi, a Sandra já falou. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de viver esse momento conturbado, mas é o momento em que nós estamos na nossa melhor condição de evolução espiritual e que, trabalhando a nós mesmos, ligando ao Pai, à espiritualidade, nós temos a chance de permanecer aqui. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus proteja cada um, abençoe o tratamento que cada um aqui veio buscar e que possamos começar nos nossos lares, fazer esse trabalho tão importante que vai beneficiar a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Todos nós, já sentindo harmonizados, por falar tanto nesse mestre de nossas vidas, nosso amigo Jesus, que a todos nós consola. Amado mestre, que nesse instante todos nós possamos sentir a tua presença, através desses mensageiros do bem, que vêm depositar em nós o medicamento espiritual. Que todos nós possamos, assim, entregar em tuas mãos, ó Cristo, todas as nossas dificuldades, o nosso cansaço do dia. Possamos entregar toda a nossa dor, pedindo que consola o nosso coração, que nos traz a paz, o entendimento que a dor é necessária para a nossa evolução. Mas também, Senhor, a compreensão que tudo passa, que tudo se renova, que dias melhores virão, basta que acreditamos, Senhor. Assim, Mestre Jesus, que sintamos verdadeiramente amados por Ti e confiantes, Senhor, que está sempre conosco, dirigindo os nossos passos. Senhor, nós Te pedimos que abençoe a nossa família, visite o nosso lar, coloque lá também esse bálsamo, para que quando assim aos nossos entes queridos, mais próximos nós encontrarmos, possamos trocar essas energias de amor, de compreensão e de atitudes melhores para convivermos em paz. Que assim, nesses minutos que seguem, que possamos estar todos nós em silêncio, falando com Jesus e agradecendo. Mestre Jesus, nós queremos assim
dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Agradecemos assim, Pai amado, Jesus, Mestre, Irmão, toda a espiritualidade amiga que nos assistiu, que nos permitiu mais uma quinta-feira aqui, por todos os auxílios aos nossos irmãos que por aqui passou e a todos nós, Senhor, que continuamos seguindo na Tua paz e na Tua luz. E que assim seja.